Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023, no Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Igreja, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema O Poder da Oração Coletiva. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos felizes e alegres com as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Mais uma semana, só de estarmos vivos, respirando, já temos motivo de sobra para agradecer a Deus pelas suas ricas bênçãos, né? Bênçãos que o mundo não pode nos dar, o fôlego de vida, a paz. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, o mundo não pode nos dar, né? Glórias a Deus. Então nós estamos felizes por mais uma semana na presença do Senhor. Glória a Deus pela vida de todos os presentes. Glórias a Deus por todos que estão também ao vivo conosco pela internet. Que Deus continue abençoando e nós possamos nesse momento estar orando para estar dando início ao nosso trabalho. Convido a igreja para se colocar de pé. Glória a Deus. Vamos estar orando e nos humilhando na presença de Deus. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pedir a Deus também a bênção para estar realizando mais um culto para a honra e glória do nome dele. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus Todo-Poderoso. Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite de domingo, primeiro dia da semana, Pai, para te agradecer pela semana que se foi e também nos humilharmos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos perdoa. Queremos Te adorar nessa noite com um coração sincero, com um coração humilde, coração quebrantado. Queremos também pedir a Tua bênção para mais uma semana. Por isso nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz é norte para nós. A Tua voz, aleluia, é direcionamento para as nossas vidas e nós não vivemos sem ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, nós Te pedimos, receba todo louvor, toda adoração que vai ser dada ao Senhor, adorações em oferta, adorações em dízimo, honras em dízimo, em oferta, em louvor, aleluia, em músicas, em cânticos, em palmas, aleluia, em glórias a Deus, aleluias, audível e também em espírito, receba, porque é
tudo teu, Pai, nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Usa a minha vida, Pai, para estar dirigindo este trabalho e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos já adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Digno és do livro abrir, Com teu sangue me comprou. Tu és digno, sim, Senhor, tu és digno. só tu és digno. Ao Cordeiro, Ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória, e o poder são para sempre seu. vamos declarar: em teu nome temos esperança. Em teu nome tenho esperança. Sabe por quê? Muito em breve do céu descerá, para sempre reinarás. Sim, ó Deus. Para sempre reinarás. Declare mais uma vez. Em teu nome tenho esperança.
sempre reinará. Oh, aleluia! Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Glórias a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor para sempre. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E a nossa esperança é eterna. Aleluia! E é Ele a glória que Ele merece nessa noite. Vamos dar a Ele a glória que Ele merece. Aleluia! Cante comigo. Eu quero dar a glória que tu mereces, entregar a ti meu melhor pra sempre. Meu Deus, para sempre. Pra sempre. Declara, não importa o lugar. Não importa o lugar, eu irei te adorar Para sempre. pra sempre. Na alegria ou na dor, te louvarei, ó meu Senhor, pra sempre. E eu te louvarei, não me calarei, enquanto houver fôlego, Senhor, te louvarei. Tu és a minha força, és meu respirar, e não importa a minha luta, eu preciso te adorar pra sempre. Pra sempre. E mergulhar nos seus rios, Senhor, e entregar a ti Entregar a ti o melhor. melhor Entregue o seu melhor para o Senhor nessa noite. Aleluia. pra sempre. Para sempre. Não importa o lugar, eu irei te adorar pra sempre. Na alegria ou na dor,
Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos de oferta. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias em Salmos 76. Salmo 76, versículo 11, que diz assim: deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Amém? Glórias a Deus. Então tá aí a palavra de Deus, né? Que nos diz que nós temos que dar ao Senhor aquilo que prometemos. Quantas pessoas se comprometem em ser um adorador, né? Eu, uma vez que me comprometi de ser um adorador e depois me deixei me levar por esse mundo de ilusão e deixei de dar a glória que o Senhor merece, de ser um adorador, me tornei, né, um cantor de músicas que não louva a Deus, que enche o coração das pessoas, né, de emoção, mas não adora a Deus, né? Mas hoje nós estamos aqui para dar a glória que Ele merece, né? Não só hoje nem amanhã, mas para sempre. Glória a Deus. Então, dê ao Senhor aquilo que você prometeu. Se você se comprometeu em ser um dizimista, em ser um ofertante da obra de Deus, da casa de Deus, aleluia, o Senhor diz nessa noite: deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Amém? Os irmãos podem se sentar, em nome do Senhor Jesus, e você que está conosco, nos assistindo agora na sua Smart TV, já está disponível aí o código QR Code na sua tela, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code. Você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Amém? Glórias a Deus. E você que está nos ouvindo pelo Radiosnet, a Rádio Chegou a Minha Vez, e também ouvindo a Rádio Chegou a Minha Vez pelo aplicativo, pelo nosso aplicativo, Rádio Chegou a Minha Vez, é só clicar em contatos. Clicando em contatos, vocês vão ter acesso ao WhatsApp da igreja, e lá na descrição do WhatsApp vocês têm os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site, já está disponível aí também, no menu do site. Você clica no menu do site, vai aparecer igreja. Você clicando em igreja, vai aparecer a opção dízimos e ofertas. Você clicando ali, já tem os dados bancários para você contribuir. Vamos já adorar a Deus com mais uma canção, com mais um louvor. Enquanto isso, também adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Ele é exaltado. Vamos louvar juntos com essa canção maravilhosa. Aleluias. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Igreja, nesse momento, nós vamos, antes de estar trazendo a palavra de Deus, nós vamos estar orando agora pelos dízimos e oferta, e hoje nós temos testemunho, amém? Nós temos testemunho da nossa irmã Neide, que vai estar, trazendo aí para nós os testemunhos das grandes bênçãos que Deus tem feito na sua vida, e ela fez a gravação, ela teve todo um cuidado de gravar esse testemunho para que não deixasse de falar nada, não se perdesse nada, e ela gravou o seu testemunho, e nós vamos estar reproduzindo aqui, depois dessa oração, nós vamos estar reproduzindo o testemunho da nossa irmã Neide, tá bom? Glórias a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer, Pai, porque estamos de pé, estamos aqui, aleluia, na medida do possível, com saúde, estamos aqui na tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Aqueles que não estão aqui na congregação, estão fazendo das suas casas, aleluia, um lugar de adoração. E nós te louvamos por isso, Pai, por esse livre acesso que nós temos a Ti, Pai, aleluia, para te adorar, para estar em intimidade contigo, ó Pai. Por isso nós te louvamos pelo pão de cada dia, não só o pão material, mas também o pão espiritual. Nós te louvamos, Pai, te louvamos pela bênção material e também pela bênção espiritual, Pai. Continua abençoando as nossas vidas, abençoando o ministério, a Igreja Nova Aliança com Cristo, o ministério do pastor Evanildo, o ministério da pastora Camila, cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor prospere cada vez mais, meu Pai, e que venham muitos testemunhos da parte de Deus, de todos os membros da Igreja Nova Aliança com Cristo, que nós também, pastores, possamos dar mais testemunho da parte do Senhor em todos os sentidos de nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Nós vamos estar já ouvindo o testemunho da nossa irmã Neide, e que Deus possa tomar a sua vida em nome do Senhor Jesus, aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o testemunho da nossa irmã Neide Nava, para a glória de Deus. Aleluias. Eu saúdo a igreja com a Deus. paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Eu peço licença ao pastor para que eu possa dar um testemunho antes de orar pela palavra. Irmãos, eu venho falar hoje com vocês, dar esse testemunho que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês a grandeza que Deus está fazendo na minha vida. Antes eu dependia totalmente do meu marido. Eu sempre fui dona de casa, nunca trabalhei fora. Quando Deus me pegou pelas mãos e começou a me mostrar o que tem lá fora e o que tem na caminhada com Cristo, foi aonde que eu enxerguei que a caminhada com Cristo vale muito a pena. É a nossa liberdade em Cristo. Ele nos mostra como somos livres caminhando com Ele. Achamos que o mundo lá fora é uma liberdade total, mas não. O mundo lá fora é uma prisão onde é difícil sair, porque o mundo nos oferece muitas coisas que agradam a nossa carne. Mas nós temos que pensar que o nosso espírito tem que ser agradado com o nome do Senhor Jesus, agradado com a palavra dele, agradado com a presença dele. É assim que nós temos que viver, irmãos. E eu descobri isso e sou grata todos os dias pelo que Deus está fazendo na minha vida. Eu comecei a faculdade, já há 3 anos, comecei a trabalhar fora de casa, porque a minha vida inteira foi trabalhar dentro de casa, sem conhecer nada, o que eu não aprender nada, não conhecer nada, o que Deus tinha para mim. Foi quando eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de emprego. E através desse emprego, irmãos,
Eu me libertei da dependência do meu marido. Eu me libertei de muita coisa. E Deus foi me mostrando o que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. O que Ele pode fazer para nós, se nós andarmos de mãos dadas a Ele em obediência. Por isso estou aqui, eu não poderia deixar de estar aqui para dar essa palavra, esse testemunho, para fortalecer a fé de cada um de vocês. E eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. E agora, irmãos, eu estou no último ano do meu estágio. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus me mostrou uma outra porta, uma porta de um processo seletivo onde eu participei. Falei, mas como eu vou participar? Eu não tenho sabedoria. Tantas pessoas vão participar desse processo seletivo. E eu tão pequena, sem saber a concorrência lá fora. E Deus falou comigo, minha filha, eu estou contigo, não temas. Como diz a sua palavra, eu estou contigo, vá e faça a sua parte. Eu fui, igreja. Eu fui pedindo ao Espírito Santo para me guiar, para me orientar. E foi assim que aconteceu. O Espírito Santo comigo o tempo todo, me apoiando, dizendo, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui. Eu fiz essa prova com o coração na mão, sem saber como eu ia me sobressair, porque o meu conhecimento era pouco, mas eu me agarrei, eu me prendi às promessas do Senhor. E depois saiu o resultado desse processo seletivo, irmãos, e eu vejo meu nome lá, classificada. É assim que eu estou hoje, classificada para um cargo onde faz parte da faculdade de pedagogia que eu estou terminando. E eu sinto que Deus tem muito mais para mim. Eu tenho vontade de crescer. Eu tenho vontade de seguir carreira. E eu sei que Deus está preparando coisas grandes para minha vida. E eu prestei outra prova onde eu não sabia nada, simplesmente nada, uma prova grande que eu tive que fazer para concluir a minha faculdade. Quando eu soube o resultado dessa outra prova, eu tive a certeza que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Vale a pena andar com Cristo. Vale a pena ser fiel nos dízimos, devolver o que é de Deus, ajudar no reino do Senhor. Irmãos, eu tenho esperanças, eu tenho sonhos, coisas que eu não tinha. Eu tenho vontade de seguir em frente, coisas que eu não tinha. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Eu tenho a agradecer ao Senhor todos os dias da minha vida. E eu estou aqui dando esse testemunho para a honra e glória do nosso Deus. Obrigada, Senhor. Oremos pela palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, coloco diante de Ti, Senhor, toda a sua igreja. Senhor, coloco diante de Ti, Senhor, o pastor Evanildo, Senhor, que está aqui, disposto, pronto a passar, a transmitir a sua palavra, meu Deus. Sopre, Pai, essa palavra para os quatro cantos desse mundo, Pai.
Que essa igreja seja exaltada, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, meu Deus. Estamos aqui para honrar o seu santo nome, meu Pai. Fala com a sua igreja através do pastor. Fala poderosamente, que os céus se abram diante da sua igreja, que o seu reino esteja para a sua igreja, meu Deus. É o que buscamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. A gente fica muito feliz, né? A gente fica muito feliz de ver, porque a gente acompanha o seu nascimento na fé, né? A gente acompanha o nascimento da irmã Neide na fé. Eu nunca me esqueço que a pastora Camila pregando para a irmã Neide, ela estava passando por tribulação, né, na família, e a gente falou do nosso Deus para ela, e ela disse assim: pois eu quero conhecer mais desse teu Deus, eu quero conhecer mais desse teu Deus. Igreja, essa voz dela ecoou no céu. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Ele entra, igreja, Ele entra, Ele faz morada, e Ele, sabe, Ele rege a nossa vida. E a irmã Neide, desde o momento em que ela aceitou Jesus, ela esteve firme ali com a gente. Era só ela e a gente, não era, pastora? Era só ela e a gente. E a gente fazia culto ali, numa casa simples, humilde, mas ela não faltou um dia, ela estava ali firme com a gente, né? Mesmo às vezes com o chão empoeirado, irmã Neide, ou com chuva, né? A irmã Neide estava ali com a gente, ela não desistiu, e ela vem contando vitórias, contando vitórias, contando vitórias. Tem passado por lutas, né, irmã Neide? Não tem sido fácil, não foi mar de rosas, né? Mas a irmã Neide vem contando vitórias, contando vitórias, contando vitórias. Esse não é o primeiro testemunho da irmã Neide, já tem testemunho da irmã Neide no YouTube, no canal da igreja. Vocês quiserem conhecer outros testemunhos da nossa irmã Neide, lá no canal da Igreja Nova Aliança com Cristo tem testemunho da irmã Neide, tem testemunho da família Pimenta também, né? Nosso irmão Claudemir. Então é gratificante ver a obra de Deus na vida dos nossos irmãos. Isso vê que a palavra se cumpre, né, irmã Neide? Tudo que a gente prega aqui não é lavagem cerebral, como muita gente pensa que é lavagem cerebral que a gente faz na mente das pessoas. Não. Para que a gente ia fazer lavagem cerebral na mente das pessoas? Estaríamos enganando a nós mesmos, porque nós largamos tudo, né? A doutora Camila largou uma carreira de trabalho lá no mundão para servir no ministério de Deus. Eu, da mesma forma, larguei uma carreira na música secular, para hoje servir ao Senhor, né? Com os meus dons e talentos. Então, isso é maravilhoso, e a irmã Neide também está aí, né? E nós ensinamos para ela que o nosso trabalho também é uma ferramenta de louvor a Deus. Nós usamos o nosso trabalho como ferramenta de louvor a Deus, né? Então nós temos que louvar a Deus com o nosso trabalho. A oportunidade que você tiver de falar do Senhor no seu trabalho, nós temos que falar do Senhor no nosso trabalho. Não temos que nos envergonhar dele, nem no trabalho, nem no meio da parentela, na rua, aonde quer que nós estejamos, nós temos que testemunhar desse Deus, assim como a nossa irmã Neide tem testemunhado do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez e vamos estar já trazendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vou tomar um pouco de água aqui. Glória a Deus. Já faz quantos anos já na presença de Deus? Desde quando aceitou? Desde 2002. 3 anos, né? 3 anos. É uma caminhada boa, hein? Glória a Deus. Muitos não chegam, né? Desviam muito antes, né? Mas graças a Deus estamos aqui de pé. Glória a Deus. Vamos já trazer a palavra de Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é o poder da oração coletiva. Amém, igreja?
nós vamos criar esse hábito de nós estarmos orando em conjunto, tá, igreja? Principalmente quando for em culto presencial, nas quartas da bênção, nos cultos de domingo, nós vamos estar orando, não vamos perder esse costume. Não vou dizer que vai ser em todos os cultos, mas sempre que tiver, né, estivermos passando por ataques espirituais, problemas, né, seja eu, seja a pastora, seja a irmã Neide, seja a irmã Karina, o irmão Sérgio, nós vamos orar em grupo, orar em conjunto, de preferência de mãos dadas. Nós vencemos muitas batalhas, né, pastora Camila? Orando de mãos dadas, igreja. Orando de mãos dadas. Muitas vezes um pouco difícil, o Miguel era muito pequeno, mas a gente pegava na mão dele ali, às vezes ele queria se soltar porque ele queria brincar e tudo, a gente soltava um pouquinho, ele brincava, daqui a pouco ele vinha cá e pegava de novo, e nós ali, firme e forte, orando em conjunto. Igreja, a oração em conjunto é muito mais poderosa. É uma corrente, né? Uma corrente, se você põe uma corrente, né, não muito grossa, uma corrente de ferro não muito grossa, para puxar uma carga, né? Põe ali um trator para puxar um caminhão, vamos colocar assim, e você pega essa corrente e você dá uma dobra nela para que ela fique, né, dupla. Essa corrente ela vai sustentar mais carga, né? Ela se torna mais forte. Mas se você põe a corrente sem dobrar ela duas vezes, pode ser que ela parta, né? Ou que tenha mais dificuldade. E a oração é a mesma coisa, igreja. Quando nós estamos em grupo, em conjunto, nós somos como um exército unido. O exército, quando ele está junto, todo mundo junto, no mesmo propósito, ele tem mais força. O inimigo se intimida mais. Porque o inimigo, quando ele vê, ele fala, eles são muitos. Eu não consigo. Eles são muitos. Eles estão unidos no mesmo propósito de me atacar. Mas quando nós estamos sozinhos, o inimigo muitas vezes ele tenta sufocar. Mas quando a igreja está unida, reunida, né, em grupo, a igreja é mais forte, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir o nosso primeiro banner aqui. Glórias a Deus. Vamos ler a nossa introdução que diz assim: a oração coletiva é uma prática poderosa que une os irmãos de fé e atrai a presença de Deus de maneira especial. Além disso, não há motivos específicos para fazer uma oração em conjunto. Pode ser feita espontaneamente no momento de comunhão com a igreja ou por algum motivo específico, onde todos se reúnem para orar em prol de algo ou alguém. Amém, igreja? Então não precisa ter um grupo lá de 10, 15, 20, 30 pessoas. Ah, minha igreja é pequena. Ah, eu sou sozinho. Não, ninguém nunca é sozinho, né? Quando eu era mais jovem, vou falar mais jovem que eu não vou aceitar, né, me chamar de velho, não. Eu aceito a velhice, mas não vou ficar também já antecipando, não, né? Mas eu, quando era mais jovem, eu saía da minha casa para me encontrar, né, com outro jovem para estarmos orando juntos, igreja. Eu e meu amigo ali, né, me falha o nome dele aqui, me falha a memória agora, né? Mas nós estávamos ali juntos, orando no mesmo propósito, né? E nós jovens muito tentados, né? Com mulheres, com muitas coisas, né? O mundão, as músicas do mundo. Era uma tentação terrível. Não é fácil jovem ser crente, não é fácil, né? Ser crente, o jovem ser crente não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Mas nós vencemos as nossas tentações ali em oração, junto ali com os nossos amigos, nossos irmãos. Tinha vezes que a gente estava em uma quantidade maior, reuníamos sempre na casa de um desses jovens, né? A gente pedia permissão dos pais ali, pai, tal dia vai estar vindo o irmão Evanildo, o irmão Elba e tal, o irmão fulano, o irmão Beltrano, para estar se reunindo, vamos estar reunidos em oração aqui em casa. E os pais ficavam maravilhados, né?
se reunir, né? Não para fazer bagunça, baderna, para se escarnecer, mas para estarem unidos em oração, era tremendo, né? E às vezes se reunia lá em casa, às vezes na casa de outros amigos, e grandes bênçãos nós recebemos. Hoje desses jovens aí, muitos já têm, que oravam comigo, já tem livros, né? O pastor Jonatas, pastor Jonathan, já é pastor, hoje tem igreja, né? O irmão Raimundinho, lembrei dele, o irmão Raimundinho, a gente sempre orava junto, eu e ele. Hoje, o Raimundinho hoje virou um pregador conhecido lá em Feira de Santana, né? Já tem livros escritos da sua autoria. Olha que bênção, igreja, olha que bênção, né? Então, aquele jovem que se dedica, que não se desvia dos caminhos do Senhor, que não se entrega aos prazeres do mundo, igreja, vira uma potência na mão de Deus. Vira uma potência na mão de Deus. Não pense que o tempo na presença de Deus ali é perdido, igreja. Ninguém perde tempo na presença de Deus. Só se ganha, se investe tempo na presença de Deus. Se investe. Talvez se não fosse a minha dedicação, as minhas orações na minha mocidade, talvez eu não estaria aqui. Eu estaria perdido aí no mundo. Mas eu criei um alicerce, né, em oração na minha mocidade. Eu criei um alicerce, né? E eu considero ali o meu tempo que eu fui para o mundo uma estremecida, né? A minha casa na presença de Deus, ela foi estremecida, mas ela não caiu, né? O propósito não se perdeu, porque eu tinha ali um alicerce que foi construído no início da minha fé. Quando nós estamos construindo uma casa, primeiro se constrói o alicerce, né? E se cava ali não sei quantos metros, né? Você cava, faz aquela sapata ali, você coloca o ferro, você enche de concreto, né? Assim é o novo convertido na presença de Deus. Eu não perdia nada. Tarde da bênção, culto das maravilhas, culto do não sei o que, culto de portas abertas. Eu não perdia, igreja. Vigília, eu estava dentro. Quantas vezes eu andei quilômetros da minha casa para ir de um bairro a outro, para ir na vigília, ficava a noite toda em vigília, né? Voltava de manhã cheio de Deus, chega andando leve, com sono, mas andando leve assim, ó, andando cheio de Deus. Amém, igreja? Então ninguém perde nada na presença de Deus. Ninguém perde tempo em buscar a Deus. Ninguém perde tempo. Eu estou perdendo muita coisa porque eu estou me dedicando muito para Deus. Olha, isso é até perigo falar isso. É até um perigo falar isso. Eu estou me dedicando demais a Deus, por isso eu não estou perdendo muita coisa. Olha, ninguém perde nada na presença de Deus. Claro que nós temos compromissos com o trabalho, com a família, mas nós temos que ter o tempo de Deus. Nós temos que ter o tempo de buscar a Deus. E não buscar só quando está ruim, não. Buscar quando também está tudo bem. Nós temos que buscar pelos dias maus que podem vir, né? Pelos dias maus que podem vir, né? Hoje eu estou na presença de Deus, mas amanhã eu posso não estar. Hoje o meu filho está na presença de Deus, mas amanhã ele pode não estar. E nós, como os pais, precisamos orar pelos nossos filhos, para que eles permaneçam na presença de Deus, né? Então são várias situações que nós temos que não podemos desanimar de buscar a Deus, né? Então a oração em grupo também é importante, porque fortalece a fé, promove a unidade e o apoio mútuo, aumenta o poder espiritual da oração e influencia positivamente a saúde mental. Influencia positivamente também na saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade. Ela também é uma prática fundamental na história do cristianismo e é uma forma da comunidade se unir para interceder por membros e desafios. Então até médicos hoje estão falando do poder da oração, né? Da saúde mental. Amém? Porque você com a mente
firmado em Cristo, se você tiver, na sua mente, você tiver esperança em Cristo, até o corpo é beneficiado. Amém? Então vamos aqui para o nosso segundo banner. Glória a Deus. Onde nós vamos estar aqui relembrando momentos de oração coletiva na Bíblia, ok? Então Jesus enfatizou o poder da oração coletiva quando disse: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Amém, igreja? Então, não importa se você está, se a irmã Neide, né, combinar com o irmão Sérgio para vir, irmão Sérgio, tá difícil de orar lá em casa e tal, posso vir aqui para a gente tirar uns períodos de oração junto? Olha que bênção. Amém, igreja? É muito válido e vai fortalecer, ambos vão se fortalecer. A irmã Neide fortalece o Sérgio fortalece a irmã Neide, né? Como muitas vezes eu falo, amor, vamos orar juntos. Eu preciso que você me ajude em oração, vamos orar de mãos dadas, né? Sempre quando eu preciso de um apoio dela em alguma coisa, né? Que eu estou enfrentando, alguma luta na rádio, alguma coisa, eu procuro ela e falo, vamos orar junto, eu preciso que você ore por mim, né? Ore junto comigo. Então façam isso, igreja. Não queira viver no seu mundinho, né? A sua vida cristã no seu mundinho. Junte-se com pessoas próximas que você conhece, que você gosta, que você sente o desejo de que cresça junto, né? De que essa pessoa se fortaleça. Junte com essa pessoa, não queira só juntar. Eu quero juntar com o irmão fulano de tal, porque ele é fogo puro, é labareda. Tem gente que é assim, só quer se juntar para orar se for com o irmão da labareda. Mas muitas vezes pega 2 irmãos fraquinhos ali, os 2 se tornam a labareda, gente, né? Pega 2 irmãos ali que é fraquinho, mas tem desejo de ficar firme com Deus. Daqui a pouco olha duas tochas na igreja. Olha aí. Tem pessoas que saem das suas igrejas para ir buscar fogo estranho lá fora, sendo que ele poderia trazer o fogo para dentro da igreja. Aí fica inventando desculpa, porque meu pastor é frio, porque minha pastora é isso, porque isso e aquilo, porque os irmãos lá não têm amor, porque os irmãos lá é frio, porque... Gente, para com isso. Traga o avivamento para a igreja. Nós éramos da igreja metodista, e todo mundo sabe que a igreja metodista, ela é uma igreja tradicional, né? Hoje tem os presbiterianos reavivados, né? E o meu pastor, o pastor Natanael, ele se considera um pastor reavivado, né? Que ele crê nos dons espirituais e tudo mais, no batismo com o Espírito Santo, né? Então, por eu saber que ele era um pastor reavivado, né? Já tinha um obreiro lá, o irmão Sérgio também, que o irmão Sérgio e os seus filhos, tudo servia a Deus ali, os filhos no grupo da mocidade. E o irmão Sérgio, ele era líder de alguma coisa lá, né, amor? Líder dos senhores, alguma coisa lá. E aí, igreja, olha, no momento do louvor era aquela glória. E daqui a pouco eu começava a falar línguas estranhas, daqui a pouco o irmão Sérgio também, e daqui a pouco o menino que estava tocando violão foi batizar com o Espírito Santo, e tudo já não estava tocando nada com nada, e estava lá na glória. Você precisa ver, parecia que eles estavam ali numa igreja pentecostal, né? Então não existe isso, a minha igreja é fria, então vou sair dela. Não, traga o avivamento para a sua igreja, gente. Glorifica alto. Porque aqui, quando eu dou glória, todo mundo olha para trás. Deixa olhar, né? Deixa olhar, não tem essa não. Mas lá não pode nem dar um glória. Se você der um glória alto, se der um aleluia, o povo já olha para trás e fala: olha, deixa quem quiser te olhar. Daqui a pouco eles vão se envolver na glória também, né? E lá terminava os cultos, e a gente era diferenciado lá por causa dessa influência do pentecostal, né? Que eu tinha, né? Eu já nasci no fogo mesmo e sempre gostei de carregar o fogo comigo, né? E aí terminava o culto e os irmãos grudavam em nós, né, pastora? Terminava o culto, o pastor ia lá para fora para recepcionar o pessoal, né? Cumprimentar, abraçar e tudo. E o pessoal começou a ver que nós era avivado, o pessoal começou a colar em nós. O pessoal começou a colar em nós e falou: eu queria que vocês fossem lá em casa, orar por nós, né? Orar pela gente, aquela coisa. E a gente começou a fazer visita nos lares, porque o pessoal pedia para nós ir lá.
E a gente ficava constrangido, que dizia assim, poxa, a gente é novo aqui na igreja, e o pessoal, em vez de chamar, sei lá, os irmãos lá, os obreiros lá, o pessoal mais velho da igreja, quer chamar nós. Será que o pastor, de repente, não vai ficar, né, meio enciumado e tudo? E aí a gente chegou pro pastor e falou assim, pastor, olha, o irmão fulano de tal, né, a família e tal, pediu pra gente ir lá fazer uma oração, tal, a gente pode ir lá, a gente queria pedir a bênção do Senhor, a permissão para ir lá. Não, meus irmãos, fica à vontade, a gente quer que vocês estejam envolvidos na obra mesmo, em tudo e tal. Fique à vontade, vai lá, deixa Deus usar vocês, né? E aí a gente tinha toda essa liberdade aí, que o pastor via que a gente queria estar no fogo. E nós fomos em vigília, né? Teve uma vez que nós fomos no culto, terminou o culto, o irmão falou, ei, vamos para a vigília? Vamos. Aí tinha irmão que só ia em casa trocar de roupa, né? Porque o monte era muito frio, ia lá, colocava um agasalho, né, mais quentinho, e nós descia para a vigília. Tudo. Tinha gente que dizia assim, rapaz, que coragem é essa que vocês têm? Só o culto aqui não já basta não, um culto abençoado desse aqui, vocês vão atrás de vigília, rapaz? Vocês não têm medo de cobra não? Eu falei, que negócio de medo de cobra, rapaz? Até a cobra leva fogo. Até a cobra leva fogo. Quando chega lá o povo marchando lá e dando glória a Deus e aleluia, não tem cobra que fica não, pô, as cobras se escondem. As cobras se escondem, e se escondia meio que nós não via, nem inseto tinha, nem inseto, mosquito, para morder, nada. Era tremendo, igreja, tremendo. Uma vez eu trouxe um ramo um ramozinho, né, um galho de madeira das árvores lá, um galho seco, e esse galho ele acendeu, ficou assim na minha mão aceso, ó. Só que não era um fogo amarelo, era um fogo, sabe, diferente. Ele ficou tipo em brasa viva, né? E aí esse irmão Sérgio pegou, vocês estão vendo isso aqui? Olha aqui, isso aqui é o fogo de Deus, ó. Até os ramos não estão suportando, estão pegando fogo, né? E aí ele passava da mão de um, da mão para o outro, assim, todo mundo, né, glorificando, e aquele avivamento todo e tudo. Aí teve um que perguntou assim, ô pastor, pode levar para casa? Aí ele falou, pode sim. Aí eu falei assim, ô pastor, posso levar para casa? Então vou levar esse aqui para casa. Ele falou, pode levar. Falei, eu queria mostrar para minha esposa aceso. Será que quando chegar ela vai estar aceso ainda? Ele falou assim, pode ser que não esteja aceso, mas se você quiser que acenda de novo, entra no teu quarto lá junto com ela, começa a orar que ele vai acender, né? E aí nós fizemos isso. Só que nós estávamos orando no ar-condicionado, né? Nós tínhamos a nossa suíte lá no ar-condicionado e tudo, e nada de acender o ramo, né? Falei, rapaz, daqui a pouco a pastora vai achar... Nesse dia ela não foi, né? Falei, daqui a pouco a pastora vai achar que eu tô... não era pastora ainda não. Aí eu falei, daqui a pouco a minha esposa vai achar que eu tô mentindo, né? Que esse trem não acendeu coisa nenhuma. Aí o Senhor falou assim, saia desse quarto e vá para o outro. E aí nós fomos para o quarto do Miguel, que lá não era o quarto do Miguel não, era o quarto de hóspede, né? Tinha 3 quartos. Aí ainda não tinha o Miguel ainda não, né? Não tinha o Miguel ainda não. E aí nós fomos para esse outro quarto. Tinha uma cama de solteiro lá, não tinha nada, só tinha uma cama de solteiro, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Quando nós saímos dali do conforto, que não tem essa não, eu quero adorar a Deus, mas só se for com conforto. Esse banco duro eu não sento. Eu vou na outra igreja porque lá tem uma poltrona acolchoada. Você vai perder sua bênção. Porque para Deus não tem essa. Ou adora a Deus na simplicidade, com os pés no chão. Adora a Deus também no templo, no piso, né, como é que chama aqueles pisos, né, granizo, né? No piso de granizo, no assento acolchoado. Não tem essa não. Adora a Deus de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? E quando nós entramos ali naquele quarto, igreja, que nós começamos a orar, a pastora Camila, ela a minha esposa na época, né? Hoje pastora, mas na época não era pastora. Ela colocou o ramo em cima da cabeceira da cama, e ela falou que não acendeu, não foi só o ramo não, acendeu foi a cabeceira toda. Não foi, pastora? Tremendo, igreja, tremendo. Isso uns 2 dias depois da vigília, esse ramo acendeu lá em casa, né? Então, igreja, o poder de Deus existe e é maravilhoso para quem almeja buscar. Quem almeja buscar ver coisas que talvez outras pessoas não irão ver. Eu tenho experiências com Deus que talvez vocês não vejam, mas pode ser que vocês também tenham experiência que eu nunca tive. Nem tudo que Deus mostra para mim ou faz isso na minha vida, Ele vai fazer na sua vida, mas pode ser que Ele faça coisas diferentes da minha, que eu também não vou viver, não vou ver, né? Então é maravilhoso, igreja. Então vamos ver aqui, né? Nós já lemos aqui, né?
a passagem que diz aqui, Jesus enfatizou o poder da oração coletiva quando disse: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente, né? Glória a Deus, estou eu no meio deles, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, quando oramos junto como corpo de Cristo, demonstramos unidade e comunhão, e que fortalece, o que fortalece nossa fé e traz resposta poderosa de Deus. A oração em conjunto não quer dizer que precisa de 10 ou 1000 pessoas para acontecer. Basta estar unido com o irmão em Cristo Jesus, que ela será ouvida. Amém, meus irmãos? Então, não é porque nós estamos falando aqui que a oração coletiva ela tem mais poder, que a sua oração ela não é uma oração poderosa, ela não vai ser ouvida, ela vai ser ouvida também, mas quanto mais tem reforço, entendeu? Se torna tudo mais fácil, né? Então temos também a passagem lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que nos mostra que os primeiros cristãos ali da igreja primitiva, né? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Igreja tem que ser unida, igreja. Não tem essa não. Na igreja eu só cumprimento, eu só tenho os 3 irmãos lá que eu cumprimento, que os outros eu não faço nem questão. Tem aquele lá que não faz questão de falar com você fala: Pai do Senhor, meu irmão. Eu já congreguei na igreja que os irmãos, quando via eu passar junto, ele ficava meio que virava de costas assim, começava a conversar com o outro. Aí eu tocava assim: Pai do Senhor, meu querido. Vinha por trás dele assim e dizia: Pai do Senhor, meu irmão. Aí ele: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não tem essa não. Você quebra o cara no meio. O cara tá lá com o coração duro e você vem na humildade e fala: Pai do Senhor, meu querido. Pai do Senhor, meu amado. Quem tem que dizer: Pai do Senhor. Tem aqueles que é assim, né? Pai do Senhor. Aí você vem todo reganhado, igual o baiano como eu, né? Pai do Senhor, meu querido. Eita glória. Aí você, daqui a pouco o irmão tá virando labareda também, igual você. Né, meus irmãos? Então, glória a Deus. Então, a oração coletiva era uma prática essencial na igreja e continua sendo uma fonte de poder e transformação espiritual ainda hoje. Amém? Mas vale a pena pontuar: uma oração coletiva não se faz mais percebida do que uma oração individual. Deus busca comunhão conosco, independente se for sozinho ou com outros irmãos. O importante para Deus é a sua fé nele. Amém, igreja? Deixa eu correr aqui porque o tempo está voando, né? Então nós vamos falar agora aqui sobre os benefícios da oração coletiva, né? O fortalecimento espiritual e o fortalecimento espiritual e comunitário, né? A oração coletiva nos favorece com a comunhão e apoio, né? Orar junto fortalece os laços entre membros da comunidade, promovendo um senso de pertencimento e apoio mútuo, né? A oração coletiva também nos favorece com poder multiplicador, né? A oração em conjunto é vista como um meio de multiplicar o poder espiritual, tornando a excelência tornando a experiência mais significativa e potente, né? Fala também sobre a intercessão mútua, né? Falando também da intercessão mútua, é um meio de interceder por uns pelos outros, especialmente em momentos de dificuldades, para que fortaleçam em fé e superem tentações, né? Igual eu falei aqui, né? Nós orávamos junto ali, os jovens oravam junto para resistir às tentações. Uns tentados por mulher, outros tentados por bebida, outros tentados na escola por influência dos amigos da escola, né? Do trabalho, né? E nós orávamos juntos ali para vencer as nossas tentações, né? A intercessão mútua, né? Como nos exemplos de Jesus
e da igreja primitiva. A oração coletiva também nos favorece com o aprendizado e o crescimento, né? A oração em grupo permite que os membros aprendam uns com os outros, especialmente com os mais experientes, e também que desenvolvam uma fé compartilhada, né? Igual a nossa irmã contou o seu testemunho aqui, ela está compartilhando da sua fé, né? Uma fé compartilhada. Foi isso que aconteceu hoje aqui. Nós ouvimos o testemunho da nossa irmã. Isso aí nós pudemos. Ela desenvolveu uma fé compartilhada, né? Então isso é muito poderoso. A gente poder ouvir, né? Fazer questão de ouvir o testemunho de outras pessoas também. Tem gente que não liga para isso. Eu particularmente eu amo ouvir testemunho de outras pessoas, né? Vamos falar aqui também sobre o poder transformador que a oração coletiva nos traz, né? Manifestação divina, né? A oração coletiva é associada a manifestações do poder espiritual, como o tremer do lugar da reunião e o enchimento do Espírito Santo, como aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, né, no dia de Pentecoste, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar e o lugar estremeceu e todos saíram dali cheios do Espírito Santo. Quando houve, né, o encher do Espírito Santo, ali o mover do Espírito Santo, dia de Pentecostes, eles estavam em grupo, estavam reunidos, né, no mesmo propósito, no mesmo lugar. As tomadas de decisões, muitas vezes nós ficamos ali, né? Eu não vou nem contar para ninguém, eu vou orar sozinha, eu não vou contar nem para ninguém, porque se eu contar para alguém, pode ser que a minha bênção seja barrada. Irmão, isso aí é coisa de ímpio. Você não pode contar para o ímpio a sua bênção, o que você está buscando. Mas com seu irmão de oração, a não sei que seja um irmão atribulado. Um irmão atribulado que tem inveja da tua bênção, que tem inveja de você, e Deus já te mostrou isso, então aí para esse você não vai contar. Mas ser uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem, não se deixa se levar, né, por essas, não deixa se levar pelo diabo, ou não se deixa se levar pela a natureza humana. Você pode pedir ajuda em oração. Ô minha irmã, o meu irmão, ora por mim aí, porque eu estou participando de um processo seletivo e tal, e tal, e tal, e tal. Aí daqui a pouco, olha aí a bênção acontecendo, né? Então, não só por isso, né, mas decisões que você precisa tomar, igual como nós tínhamos que decidir em sair da cidade e ficar na cidade. E nós buscamos a Deus ali, né, em oração, para que Deus falasse se era para nós ficar ou não, né? Então, a oração coletiva nos favorece também nas tomadas de decisões. Decisões importantes para, principalmente para a igreja. Tudo que se refere à igreja, né? Igual nós lançamos no grupo da igreja, qual o horário que seria melhor, né, para transmitirmos a bênção de Deus no seu lar, né? Nós lançamos ali porque se trata de algo da igreja, né, de um conteúdo da igreja, que é para a igreja, e nós lançamos ali, né, no grupo para ver qual decisões nós tomaríamos referente ao horário, né? E nós decidimos aí o horário das 9 às 9h30, que não favoreceu todo mundo, mas, né, foi o que chegou mais perto ali de favorecer aos membros da igreja, né? O horário das 9h30, porque quem chega do trabalho tarde consegue, quem chega do trabalho ainda tem, de repente, uma atividade, uma academia, um exercício, ou vai no mercado, de repente, né? Você consegue ouvir depois, né? E tem também o reprise, decidimos o reprise no outro dia, ao meio-dia, né? Então, coisas que se tratam também referente à igreja, principalmente, nós temos que estarem orando juntos para tomar decisões que se referem à igreja do Senhor. Temos também o exemplo bíblico, né, onde Jesus orou em grupo e ensinou seus discípulos a fazer o mesmo. A igreja em Atos, a igreja praticava a oração coletiva como parte essencial de sua
rotina. Amém, igreja? Glórias a Deus. A oração coletiva também nos favorece, né, com benefícios para a saúde mental, né? Como nós já falamos aqui, que até cientificamente pessoas da área da saúde já têm dado esse testemunho aí, né? A redução do estresse. Estudos indicam que a oração em grupo pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, né? Também o bem-estar psicológico. A conexão com Deus entre espiritualidade e bem-estar mental é reforçada pela prática coletiva que pode promover a reflexão e a meditação. Em resumo, a oração é a chave para as vitórias de Deus em nossas vidas. Quando tudo parece perdido, não desista. Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução, não baixe os braços. Pelo contrário, levante os braços e comece a orar. A oração te conecta a Deus e ela tem a solução, e Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, orar é desenvolver um relacionamento de amor e poder. Amém? Vamos para o último banner, onde nós vamos estar apresentando alguns versículos aqui que fala de oração, que fala do poder da oração, né? Lá em Salmo 107, Salmo 107, versículo 28, capítulo 107, versículo 28 a 30, diz assim: então na sua angústia gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Versículo 29, ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. O 30 diz: eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levava em segurança para o porto desejado, né? Lá em Mateus também, capítulo 21, no versículo 22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, nessa oração ali, eu tô orando, mas eu já sei que não vou conseguir. Tem gente que ora assim, sabia? Eu tô orando, mas eu já sei que essa causa aqui é perdida. Tô orando, mas já sei que não vai acontecer nada. Tem pessoas que ora assim, não vai acontecer mesmo, né? Ela não tem fé suficiente, né? Também Lucas capítulo 11, versículo 19 diz assim: Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Oh, glória a Deus! Foi isso que a irmã Neide fez, né? Bateu e a porta foi aberta. Lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Olha aí, batendo com o testemunho da nossa irmã, né, irmã Neide? Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, se pedimos de acordo com a vontade de Deus, não vai pedir nada que seja contra a vontade de Deus não, porque já está pedindo sabendo que não vai acontecer, né? Mas se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, e se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Que culto maravilhoso. Que palavra poderosa. Confirmando aí, né? Confirmando aí, né? Juntamente com o testemunho de que o nosso Deus, Ele nos ouve, igreja. O nosso Deus, Ele nos ouve. Não tem essa não de, eu oro, tanto que eu oro. Não, se você está orando e não está acontecendo nada, Deus não está respondendo, é porque já está orando sem fé. Mas se orar com fé, é fazer que nem Elias. Orou para chover e já saiu preparando a terra, esperando a chuva. Né? Quando Deus falou que era para edificar a rádio, eu já saí arrancando tudo de lá.
tudo que não ia ficar eu já saí arrancando. Falei, então já vamos arrancar esse rack daqui, essa cabeceira daqui, essa cadeira daqui, já saí arrancando tudo, já crendo que Deus ia prover, né? E Deus tem provido, Deus está trazendo aí investidores, pessoas que estão colaborando com a rádio, e Deus tem dado vitória, tem garantido aí com a sua palavra e promessa, amém? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecendo e pedindo a Ele que a partir de hoje, eu quero fazer essa oração, nesse momento quero fazer em conjunto, amém, igreja? Quero fazer de mãos dadas aí, eu não sei se eu vou conseguir dar as mãos a todos, mas vocês aí, unam aí, façam uma roda aí, tá? E nós vamos estar orando em conjunto nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos que estão online aí também, reúna com a sua família, nós vamos estar orando aí em nome do Senhor Jesus. Tem um anjo que está no meio aqui, pegado no meu braço, no braço da irmã Neide aí, tá bom? Glória a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, queremos te agradecer, ó Deus, aleluia, pela vida de todos que estiveram conosco até agora. Queremos te agradecer, Pai, pelo testemunho da irmã Neide, pela bênção da irmã Neide, Pai. A vitória dos nossos irmãos é a nossa vitória, Pai. Glórias a Ti, Pai, glórias a Ti, que as nossas orações têm surtido efeito na vida dos nossos irmãos, dos membros da Igreja Nova Aliança com Cristo, e que esse testemunho, Pai, vá muito adiante, para que venha impactar muitas vidas, Pai, que todos nós possamos crescer ainda mais, aleluia, com o testemunho da nossa irmã, com esta palavra que foi pregada em nossos corações nessa noite, e nós estamos aqui, Pai, unidos, Pai, em grupo, meu Pai, de mãos dadas, ó Pai, crendo, Pai, que o poder dessa oração, aleluia, vai impactar o inferno, meu Pai, e todos os demônios que estavam à espreita na minha vida, à espreita na vida da pastora Camila, à espreita na vida do Miguel, à espreita na vida do Sérgio, à espreita na vida da irmã Neide, à espreita na vida da irmã Karina, já caiu por terra em nome de Jesus, porque esse exército é forte, esse exército é poderoso, nós somos corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem poder na terra, aleluia, glórias a Deus, para representar o próprio Deus, e para que vidas sejam alcançadas, e o povo de Deus, o exército de Deus, não é um exército falido, não é um exército derrotado, é um exército, aleluia, vencedor, é um exército vitorioso, e não perde batalha, e nós cremos assim, e já te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém, meus irmãos. Vou só dar os avisos aqui rapidinho, nós já vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, na quarta-feira, pastora Camila, na quarta-feira, a quarta da bênção, né, presencial e online, amém? O presencial às 15 horas e o online, a palavra às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Então os irmãos não percam, tá bom? E também a bênção de Deus, o programa Bênção de Deus no seu lar, às 19h30, de segunda a sexta, com o nosso amigo pastor Elton Araújo, tá bom, meus irmãos? Então os irmãos não percam, e o reprise aí no outro dia, ao meio-dia, tá bom? Para a glória do Senhor Jesus. E no domingo temos o culto da família, presencial e online, às 19 horas, para edificar a sua vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este culto, onde tivemos a oportunidade de te adorar, de te agradecer, de testemunhar, de te honrar, de te louvar, de te buscar. Muito obrigado, Pai. Seja conosco mais uma semana, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando ânimo, Senhor. Anima o nosso coração. As lutas são grandes, as batalhas são muitas, Pai, mas não deixe que nós venhamos nos desfalecer, que a nossa força, Pai, aleluia, venha do Senhor, que nós não venhamos confiar na nossa força, Pai, porque sabemos, reconhecemos que somos fracos, mas que a nossa força venha do Senhor, e através do reconhecimento de que somos fracos, nós viemos confiar na força do Senhor, que é o Todo-Poderoso, Pai, e que todos nós tenhamos uma semana abençoada, maravilhosa, na Tua presença, Pai. Livra-nos das enfermidades maléficas, Pai, que não provém de Ti. Cura as enfermidades, cura-os lá, toda seta de enfermidade, toda pandemia, toda peste, meu Pai, toda praga, toda virose, meu Pai,
caia por terra em nome de Jesus e que todos possamos ser curados e guardados e protegidos com a tua bênção, meu Deus. Livra-nos do terror noturno, livra-nos de assalto ao meio-dia, livra-nos de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.